Olá, seja bem-vindo ao programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e o Movimento Independente Pró-Autismo do Rio Grande do Norte. Hoje vamos falar sobre a primeira corrida Ponte da Vida, uma corrida super inclusiva. Vamos conversar com uma ativista, mãe, muito especial, Bruna Priscila, e conhecer a história do nosso querido Ronaldo Tavares, presidente da Socerne. E vamos agora conferir como foi essa primeira corrida inclusiva. A mãe Carla Amaral e a filha Ana Luísa trouxeram uma integrante especial de 4 patas para a corrida e, junto, a felicidade em participar do evento. Isso aqui eu vejo que era para ser a regra, infelizmente não é, né? A gente fica nessa expectativa de que a população, de modo geral, a sociedade, ela passe a enxergar essas pessoas com olhos diferentes. São pessoas tão capazes que a gente deveria acolher e ter sempre perto, dando a oportunidade dessas pessoas mostrar o seu potencial, porque tem, tanto quanto a gente. E quando perguntamos na linguagem de Libras se Ana Luísa gostou de ter ido ao evento, olha só a resposta. Ela disse que está muito feliz. A corrida Ponte da Vida é mais do que uma competição esportiva. É um evento onde todos podem se sentir acolhidos. Aqui, o sentimento é de superação diante das dificuldades. O nosso maior legado dessa corrida, eu até me arrepio de falar, é a empatia, sabe? Assim, o respeito para que as pessoas, acho que o preconceito e o julgamento ele vem daquilo que a gente não conhece. Quanto mais conhecimento as pessoas tiverem sobre deficiências, sobre o autismo, sobre a depressão, então quanto mais conhecimento, menor vai ser o preconceito, menor vai ser o julgamento e maior vai ser a empatia. Nesta corrida, o mais importante não é quem vai chegar em primeiro ou quem fará o menor tempo. O grande objetivo é de quantas pessoas este evento irá atingir na luta pela igualdade e inclusão das minorias. Porque não importa ganhar, não importa a competição, e sim importa estar junto, se conectar, vivenciar essa emoção, até me arrepiei. Vivenciar essa emoção, porque são pessoas que não estão acostumadas nesse mundo ruim, mas que com certeza que quando começar a participar, já vai gostar, porque me contagiou, me curou, a corrida me curou há um tempo atrás e eu tenho certeza que vai curar muita gente. Leilane Monteiro faz parte de um grupo de ajuda e conscientização sobre o autismo e trouxe a família toda para mostrar que a união faz a diferença na luta contra o preconceito. Eu acho que essa corrida é um grande pontapé para que a gente possa cada vez mais mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade o quanto é importante que a gente tenha mais empatia com o outro, né? Tanto em relação à vida, em relação ao suicídio, como no dia a dia da pessoa com deficiência também. Isabela, você vai caminhar hoje, Isabela. Tá gostando do evento? Sim. Aqui são 2 marinheiros de primeira viagem. Essa é a primeira corrida do deficiente visual Aníbal Luiz e também a primeira vez do vereador Robson Carvalho como guia. Eu acho esse evento muito importante para mostrar para as pessoas com deficiência que elas podem fazer uma prática esportiva, podem sair do sedentarismo e podem ser inclusas na sociedade em que vive. 30% da população do Rio Grande do Norte tem algum tipo de deficiência, é maior do que o índice nacional. Então hoje é o dia de comemorarmos, hoje é o dia de cada um ter mais empatia, se colocar no local do próximo. É um dia das crianças, adultos, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências se unirem em um propósito, com muita união, muito amor, muito carinho e correrem pela vida. O percurso na ponte era de 2, 4 ou 6 quilômetros. O maratonista Ediclei Mendes chegou em primeiro lugar, mas a medalha que ganhou é igual à dos outros participantes, independente da colocação, para mostrar que todos são iguais. O importante é participar e ajudar, né? A todos que estão participando. Se sinto bem, né? Porque a maioria das corridas só visa dinheiro, essa aqui está vindo ajudar o próximo, é o que a maioria das corridas não vê, né? Você acredita que esse evento deve continuar mais vezes? Com certeza, que venha mais e mais. E você continua participando? Se Deus quiser. E ganhando sempre? Se Deus quiser. Ah, e sabe o Aníbal que correu junto ao parlamentar? Conseguiu completar os 6 quilômetros e mostrou que nenhuma deficiência é impedimento. Estou muito emocionado, é a primeira corrida que eu faço a esse nível e consegui completar o percurso, me superei. E sai para dar uma lição para todos os companheiros deficientes. A palavra é superação. Mova-se, sai de casa. Venha conviver com a sociedade. Você é capaz, você pode. Conseguimos completar os 6 quilômetros. Aníbal
surpreendeu, mostrou que ele está correndo são com os pés e não com os olhos. Então, que as pessoas de deficiência e mobilidade reduzida saiam da sua zona de conforto. Nós vamos lutar, trabalhar, edificar por mais momentos como esse, de inclusão, de integração entre as pessoas de deficiência, para que a sociedade seja cada vez mais acolhedora. Estamos juntos em defesa das pessoas de deficiência e mobilidade reduzida, em defesa da dignidade da pessoa humana e ser humano acima de tudo. Foi tudo muito massa, emocionante. A corrida representa como seria a sociedade ideal, onde todos deveriam ser acolhidos da mesma forma, andar lado a lado, mostrando que não existe diferença. O resultado disso são pessoas mais felizes, olhando para o outro, com o mesmo cuidado que olham para si mesma. As pessoas como se não houvesse. Só vocês, vamos lá, palma na mão. Porque se você parar pra pensar. Salindo demais, pessoal. É isso aí. Vocês puderam observar que é possível quando existe uma corrida realmente inclusiva. Uma corrida que se preocupou em observar cada peculiaridade das deficiências. Podemos unir pessoas neurotípicas, ou seja, aquelas sem nenhuma deficiência, com pessoas com deficiência. Podemos praticar empatia e respeito. Tudo isso foi possível através de um sonho, o sonho de Leila Maia. Nosso muito obrigada, assim como a psicóloga Alessandra, o vereador Robson, inúmeros voluntários e empresas que se juntaram e acreditaram que sim é possível colocar cada pessoa junto com sua deficiência ou não. Uma tarde maravilhosa em que finalizou com um grande show de pessoas também com deficiência. É isso aí que você pode observar quando colocamos pessoas com deficiência ao lado de pessoas sem deficiência. Juntas, elas viveram momentos inesquecíveis, momentos de empatia, momentos de respeito, que com certeza ficarão para toda uma sociedade. Podemos observar também quando a oportunidade é dada, por exemplo, o caso da ambientalista, a sueca Greta, o quanto é importante o respeito. Greta é pessoa com deficiência dentro do transtorno do espectro autista e, na sua intensidade, consegue defender muito bem aquilo que acredita. É preciso o respeito, porque pessoa com deficiência também é formador de opinião. Vamos ouvi-los, vamos sim abraçar cada ideia, cada opinião e escutar, porque eles têm muito a nos ensinar. O programa de hoje não é só isso. Próximo bloco estaremos falando sobre acesso escolar e contaremos com a opinião da grande ativista Bruna Priscila. Voltamos já. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho.
Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e um movimento independente pró-autismo. Neste bloco, vamos falar sobre acessibilidade na escola, uma visão de quem realmente vivencia. Para isso, convido agora Bruna Priscila, ativista, mãe do Matheus. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Lili. Muito obrigada pelo convite. Então, Bruna, fala um pouco sobre a Reunida. A Reunida são pais que, junto com Ronaldo Cruz, Cláudia, Berenice Piana, que é uma das grandes ativistas nacionalmente, Liê, Fátima Dequante e eu, nos reunimos e tivemos a ideia de criar essa rede. A Reunida é uma rede, né, que ela não tem um presidente, um diretor, e são comissões, né, formadas pelo município, pelo estado e na esfera federal. E o nosso objetivo é justamente esse, reunir o máximo de pessoas possíveis para fazer com que as nossas políticas públicas sejam de fato efetivadas no cenário nacional, que o que nós vemos é um esquecimento muito grande diante de tanta dificuldade que a gente vivencia, né? Então, a Reunida vem com esse objetivo, reunir pessoas, reunir forças em todo o país para buscar políticas públicas, buscar melhorias de vida para os autistas do Brasil. E aí você falou sobre Ronaldo e nada melhor do que a gente dedicar esse programa para Ronaldo Cruz, um grande ativista em memória, por todo o trabalho feito por ele aqui na Câmara. Cita um pouco desse pai que fez tanta coisa pelo autismo, pelas pessoas com autismo. Então, Ronaldo, ele entrou logo após a minha entrada no ativismo. Eu entrei em 2012 e um pouquinho depois, eu acho que a gente estava ali na luta da Alina C e eu não entendia muito bem dessas questões legais. E ele já vivenciava esse cenário político, essa questão de leis, estar dentro, né, de conhecer como funcionava tudo isso e como era importante esse conhecimento para nós pais ter. E aí ele entrou para dar esse gás, essa energia. E eu já conheci algumas pessoas, como Berenice, como outras pessoas importantes do cenário nacional, do ativismo, e ele veio para dar essa somada na causa autista, né? Então, assim, teve uma importância grande. Eu digo que a nossa causa tem o antes e o depois de Ronaldo Cruz, né? E assim, não falo como... Agora eu não estou falando como esposa, eu estou falando como Bruna, ativista, que acompanhou o trabalho dele e que foi de uma extrema importância para a causa autista, né? Tanto que ele deixou aí o hino, ele deixou tantas coisas, um legado assim muito grande para os autistas. E aí venho compartilhar que para mim, como pessoa, como mãe também, me trouxe muitas informações e a importância realmente de lutar. Estávamos ali sempre juntos. Sim. E de vez em quando com opiniões diferentes, mas sempre nos respeitando e isso. Aprendi muito e não poderia deixar nesse programa de citá-lo. Mas voltando ao nosso assunto, fala um pouco para a gente sobre como se encontra a pessoa com deficiência dentro da escola regular hoje. Bem, no âmbito de Natal ainda é uma dificuldade muito grande. Nós vemos famílias ainda com muitas problemáticas, né? A gente fala que esse é um assunto que sangra, né, no coração de uma mãe, de uma pessoa dentro do espectro ou pessoa com deficiência, porque
as escolas não estão preparadas para receber o diferente, né? As escolas, infelizmente, ainda não conseguem aceitar. Os autistas não são preparados para entrar na escola regular. Nossa realidade é essa. E já imaginou, né? É um caos total. E aí a gente ainda se depara com crianças fora da escola, negativas de vagas, coisas que não deveriam mais estar acontecendo, mas a nossa realidade é essa, dura e cruel. Mas fala pra gente, você falou agora sobre o autista não estar preparado. Explica um pouco o que seria, porque diferente de algumas outras deficiências, tem essa questão do preparar para estar na escola. Explica um pouco pra gente, o que seria isso? Então, assim, o universo do autista é um universo completamente diferente de uma criança normal, como a gente fala, os neurotípicos, né? Então, assim, e a escola hoje, ela é preparada para tratar todos com igualdade. Ela não trata como singular, né? Ela simplesmente prepara o indivíduo, a escola ela tem uma visão igualitária, né? Então, todos têm que receber o mesmo tratamento. E um autista dentro da escola, ele precisa ter um tratamento diferenciado, né? E para entrar dentro dessa escola, ele precisa de um preparo devido às questões sensoriais, devido às questões de entendimento do ambiente que ele vai enfrentar, devido às questões comportamentais. Como é que esse indivíduo vai entrar dentro de uma sala de aula se ele não está preparado para aquele ambiente hostil? Aquele ambiente é muito estranho para ele. Se ele tem problema com o sensorial, os ouvidos, o barulho incomoda e ele bota a mãozinha no ouvido para simplesmente não ouvir aquele barulho, né? E aí ele vai encarar uma sala com 30 alunos. Você imagina o caos que é a vida desse aluno. Ele não vai conseguir aprender. E aí a gente para pensar, por exemplo, dentro dessa escola regular, se a gente pegar aqueles menor, né, a gente pode até estar nesse novo desenho, até incluir, mas não é só isso, né? Fala um pouco pra gente onde é que estão os adolescentes e os adultos, por exemplo. Então, né? A gente, é um mistério, né? A gente sabe que existem muitos, porque quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, por exemplo, há 10 anos atrás, já era uma dificuldade aqui na cidade, porque eu não conhecia nenhuma família. Então, por isso, foi um motivo de eu entrar no ativismo e conhecer outras pessoas de fora, porque eu não conhecia nenhuma outra família. E a gente simplesmente não sabe onde estão, né? Nós ainda não temos uma educação voltada especificamente para os adultos, para os adolescentes, para os severos, né? Porque o autismo, eu creio que mais da metade da porcentagem das pessoas com autismo são severos e não verbais. E aí a gente não tem esse direcionamento escolar para esses meninos hoje em dia. Então essa é uma realidade dura e cruel no nosso cenário. Não só aqui, em todo o cenário nacional. E aí quando a gente pensa, por exemplo, diferencia um pouco do autista leve para o severo na visão da família, por exemplo. A diferença entre o autista leve e o autista severo dentro de uma escola regular? É bem difícil. Primeiro porque o leve ele vai conseguir se comunicar, em alguns casos ele vai ter uma fala funcional, e funcional eu digo dizer das suas necessidades pessoais, porque muitas vezes o autista verbaliza, falar nem sempre é só verbalizar, tem muitas outras coisas, né? Então, muitas vezes o leve ele consegue verbalizar, ele consegue expressar seus sentimentos, e já o severo não. Então, essa comunicação é primordial. E aí, a preparação desse professor para trabalhar com esse indivíduo, seja ele severo ou leve, isso é uma dificuldade tremenda. Porque nós não vemos pessoal preparado, capacitado para receber a pessoa com autismo, né? Porque o autismo é, como a gente fala, é um espectro, é uma variável. E vai desde o leve até o severo. E aí o ambiente escolar não está preparado para receber isso. E quando essa pessoa com autismo não se comunica, como é que esse profissional vai exercer seu papel em sala de aula, né?
E muitas vezes ele precisa de uma forma para se comunicar, ele precisa de uma forma para conseguir expressar, senão ele vai apresentar problemas de comportamentos, ele vai tentar de alguma maneira se comunicar e esse profissional ele não vai entender essa comunicação. E muitas vezes isso vem acompanhado de comportamentos inadequados, que nada mais é do que uma falta de comunicação adequada. Diferente de outras deficiências, há essa como é que eu posso me expressar melhor? Essa dificuldade da compreensão. E aí hoje a gente encontra uma grande problemática, uma grande discussão a nível nacional, que é a respeito da PL 3803. Explica mais ou menos para a gente, para o pessoal aí de casa, o que seria essa PL 3803 e o diferencial entre as deficiências, o respeitar essas deficiências. Então, existem muitas coisas que estão sendo distorcidas em relação a essa PL. Essa PL ela vem para direcionar essa educação especializada, porque hoje nós não temos educação especializada. Nós não temos uma educação voltada para tratar o indivíduo como único. Né? Nossa educação hoje os alunos são preparados para Enem. Né? A nossa realidade do cenário é que a escola está preparando apenas para o Enem. E aí, com uma PL 3803, que não é só para pessoas com autismo, mas para pessoas com deficiência mental, síndrome de Down, deficiências múltiplas e outras especificidades que eu não estou lembrando, não estou recordando. Mas ela vem justamente para dar esse direcionamento, né, para tratar esse indivíduo como único, para colocar a equipe multidisciplinar dentro da escola. Que hoje o que nós temos é uma equipe multidisciplinar fora da escola, em separado. E aí os pais ficam nessa busca constante de busca profissional aqui, busca profissional ali. Isso gera cansaço, isso gera estresse, isso gera tempo. E tempo é o que nós temos de mais precioso hoje em dia. Né? A gente não consegue recuperar o tempo perdido. E o autismo é algo que não espera. O autismo é uma coisa urgente, é uma coisa para ontem. E a grande polêmica seria o quê? Uma escola separada? Uma outra escola? Não. Ela não vai colocar uma nova escola. Ela vai aperfeiçoar as escolas, ela vai colocar profissionais especializados dentro da escola e ela vai capacitar os professores. E dentro da escola, dentro de cada sala, né, no caso, teriam 2 professores, um para ensino regular e um professor de educação especial. Então, seria basicamente isso. E a equipe multidisciplinar entraria para fazer essa avaliação do indivíduo, para fazer o que nós chamamos do PEI, né? Que hoje em dia nós temos por lei o PEI, mas infelizmente nós não vemos. A nossa realidade é que a maioria das escolas não aplicam o PEI. Então seria mais ou menos isso. Então, fazer essa avaliação individualizada das pessoas com deficiências, com essas determinadas deficiências e encaminhar o devido atendimento educacional para esse aluno. Uma grande polêmica também é que com a criação dessa lei, né, que hoje ainda é um projeto de lei, ela retiraria, por exemplo, a possibilidade da pessoa com deficiência estar dentro da escola regular. Explica um pouco para a gente qual é a visão do movimento em relação a essa ideia. Bem, primeira coisa é que assim, uma lei não sobrepõe a outra, né? Nós temos um artigo que fala justamente sobre isso, o artigo 5º, que fala que uma lei não pode sobrepor a outra. Então, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que já não permite esse tipo de coisa. Nós temos a nossa Lei do Autista, que é a 12.764. Então, todas as leis que estão vigentes, elas não permitem, né, que nada disso aconteça.
Então, é importante frisar justamente essa importância de não sobrepor uma sobre a outra, para que as pessoas entendam que nós já temos, sim, leis que funcionam com essa questão da inclusão e que elas não vão deixar de existir, não vão deixar de ter valor, de ter força. Então, resumindo, seria um aperfeiçoamento da própria LBI? Ela viria mais para aperfeiçoar, porque a LBI ela não tem um direcionamento em relação a isso. Né? Ela não direciona as nossas leis, infelizmente, tanto a lei do autista como a própria lei brasileira da inclusão, ela não nos dá um direcionamento, infelizmente. E no cenário que nós nos encontramos hoje, isso é algo urgente, isso é algo para ontem, né? O que é muito difundido em relação às famílias e à escola é essa questão da escola não aceitar. A escola vai aproveitar para dizer que não é capacitada para receber esse aluno e que vá para uma escola especial. Então, resumindo aí essa questão, esse projeto de lei ele não vai criar uma nova escola? Não. No próprio projeto não consta isso, né, de criação de novas escolas, seria mais o aperfeiçoamento das escolas, né, e esse não é o objetivo da PL. O que nós convivemos e vemos muito é que os autistas vão para a escola regular e muitas vezes eles ficam correndo, eles ficam no corredor, eles vão para casa, eles ficam em qualquer lugar, em qualquer ambiente escolar, menos dentro da escola, menos aprendendo. Porque os profissionais, infelizmente, não sabem lidar com essa deficiência, né? Eles ainda não estão preparados para isso. Então, com essa PL, ela viria justamente para preparar esse profissional, preparar esse aluno para estar dentro de sala de aula, independente do grau de autismo, né? Então, é algo que a gente realmente está gritando por isso. Então, assim, é uma esperança que nós pais temos, principalmente os pais dos severos, os pais dos não verbais, que as escolas já não aceitam mesmo, né? Então, os professores já dizem de cara, olha, eu não sei, eu não estou preparada, e aí as ferramentas não existem, e o que nós vemos é que a escola quer tratar todos como iguais, e a igualdade na deficiência é algo injusto, né? Igualdade sem equidade, ou seja, sem dar ferramentas para esse indivíduo estar dentro da igualdade, é injusto. A gente precisa dar ferramentas para que eles estejam incluídos. A gente costuma dizer muito que a visão da família da pessoa com deficiência é uma visão totalmente diferente. Completa. A maioria das pessoas, elas pensam, por exemplo, no seu filho, no Enem, estar com alguma faculdade, e aí a gente pensa inicialmente em formar as pessoas e aí colocar que eles consigam se comunicar. Isso é completamente inviável, por exemplo, no ensino médio, né? Um autista severo no ensino médio, qual é o direito que vai estar sendo realmente assistido? Nem o direito do neurotípico, nem o direito do autista. Então, deixa um recado aí para o pessoal de casa, o convite para conhecer um pouco mais e fala um pouco mais sobre o ativismo, sobre as páginas tão importantes para a gente. Então, eu tenho trabalho na página Síndrome de Asperger Autismo, no Facebook, e aí vários grupos também no Facebook, vários grupos no WhatsApp, e tentando sempre estar conscientizando os outros pais, porque cada dia que passa o autismo está crescendo muito devido às informações que vêm chegando muito e os diagnósticos que estão cada vez mais cedos, né? Estão sendo cada vez mais estão chegando, porque antigamente a gente não tinha essa questão do diagnóstico, era tardio, os profissionais tinham medo de dar esse diagnóstico, enfim. Então, estamos tentando conscientizar todos os dias, porque ser mãe de autista é conscientizar. Eu digo que a gente fala de autismo até na fila do pão.
Porque conscientizar é diminuir preconceito. E o meu recado que eu queria deixar aqui para os pais é que, quando receber um diagnóstico, antes de tudo, a aceitação, a importância da aceitação. Eu acho que isso é algo primordial. E depois é saber que esse indivíduo, ele é um ser único, ele não só traz o autismo, ele traz tantas outras coisas bonitas por trás, ele traz peculiaridades que só um pai e uma mãe sabem conhecer, né? E o autismo é apenas uma característica. E pedir para todo mundo votar sim na PL, pela importância que ela traz para os nossos filhos, para eles estarem inseridos na escola regular. Então, eu peço que todo mundo entre no link, eu vou deixar o link com o pessoal. E votar sim, votar a favor da PL. É importante que as pessoas tomem consciência, que elas entrem e vejam o projeto de lei, que elas leiam, que elas se informem, que elas saibam o que é que está acontecendo no nosso cenário e elas se informem, né? Então, esse é meu recado. Obrigada, Bruna Priscila, ativista, membro da Reunida, mãe do Matheus, autista. E aproveito também para deixar um recado para você. Vamos ler sobre o PL, vamos imaginar a dificuldade de muitas famílias. Não adianta a gente olhar só se o nosso caso tá bom, se a minha filha tá aceita, enquanto inúmeras outras crianças e pessoas com deficiência estão fora da escola. Vamos ler, vamos nos informar e aí sim ter consciência no que está acontecendo no nosso país. O programa de hoje não terminou. No próximo bloco estaremos conhecendo Ronaldo Tavares, presidente da SOCERN, e vamos conhecer uma linda história de superação. Voltamos já. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e o Movimento Independente Pro Autismo. Neste bloco, vamos conversar com Ronaldo Tavares, presidente da SOCERN. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Parabéns ao Movimento Pro Autismo do Rio Grande do Norte, à TV Câmara, pela feliz iniciativa, e estendo esse agradecimento a toda a imprensa do Rio Grande do Norte que tem sido sensível à causa da pessoa com deficiência, sem preconceito, sem discriminação e sem comentários vazios. E, claro, cumprimentando também, principalmente, os telespectadores. Ronaldo, antes de entrar um pouco no ativismo, vamos conversar um pouco sobre você.
Conta pra gente como foi a sua infância, todo esse processo. Uma infância, obviamente, que difícil, naturalmente, recheada de muitos obstáculos, muitas dificuldades. Somente a partir dos 12, 13 anos eu tive acesso ao sistema Braille, à orientação e mobilidade. Aos 14 anos já comecei jogando futebol de cegos, onde joguei até os 25, sendo vice-campeão do Nordeste, participando de diversas competições do futebol de salão para cegos, hoje futebol de 5. E daí, depois constituí a SOCERN, Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte, uma entidade que tem por objetivo defender, zelar e manter os direitos das pessoas com deficiência, sem aquela entidade que segrega, sem ser aquela entidade que não valoriza o potencial das pessoas com deficiência. Sou radialista, tenho utilizado essa ferramenta na área da comunicação para defender os interesses da nossa categoria, mostrando à imprensa do nosso estado que não cabe mais aquela falta de espaço, aquele preconceito, aquele comentário que em nada acrescenta, ou seja, muitas vezes quando vai falar de acessibilidade, existem alguns comentários vagos, inócuos, mas a gente já está preparado. O que eu diria é que as pessoas que não acreditam eventualmente no nosso potencial, nos convidem para debater ao vivo nos seus programas de rádio, de TV, que lá nós mostraremos quem são as pessoas com deficiência. Mostrar também não só as possibilidades, mas também mostrar o quanto existe de dificuldade. Fala um pouco do cenário do nosso município em relação às pessoas com deficiência visual. Nós somos a 14ª capital do Brasil em acessibilidade. Veja bem que paradoxo. Natal é a primeira capital também a ter a Lei de Acessibilidade a 4.090 de 1992. Faltam rampas, faltam mais sinais sonoros, um programa de voz nos ônibus da nossa cidade, mas também aqui não quero falar apenas do Muro das Lamentações. Quero falar que hoje nós temos cardápio em braille, muito bom, nos restaurantes, hotéis e similares. Nós também temos a comissão da Câmara Municipal, que trata dos direitos da pessoa com deficiência, ideia nossa, iniciativa nossa, à época através do vereador Sandro Pimentel. Nós temos o Setembro Verde, que visa promover e dar dignidade às pessoas com deficiência, a Convenção Internacional da ONU, que o Brasil é signatário desde 2008, através do Decreto Federal 186. Então nós temos conquistas sim, entendemos que a aceitação não é o que deveria ser por parte da sociedade, mas está melhorando. Compete a nós, como ativistas, lutarmos com afinco, com determinação, para garantirmos dignidade, atendimento especializado nas escolas, preparação do professor através do sistema Braille e, principalmente, preparação dos gestores, para que eles entendam o que é uma pessoa cega, o que é uma pessoa com autismo, o que é uma pessoa com deficiência física, com deficiência auditiva. Eles precisam entenderem que nós somos um alto contingente populacional, 27,8% no nosso estado e 25% a média nacional de pessoas com deficiência. O que é que você acha que é a maior dificuldade para que realmente exista inclusão no nosso estado? Na área educacional, em âmbito municipal, faltam os AES. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão e é ignorado, não é cumprido. Isso eu acho que é um grande gargalo ao lado também das escolas, que poucos são acessíveis na plenitude. Porque acessível não é apenas dispor de rampas, elevador, etc, etc. É ter o sistema Braille, é receber o autista, é receber a pessoa com deficiência auditiva com condições, com igualdade de oportunidade. Não basta apenas matricular. Matricular, entendemos que é a coisa mais fácil do mundo. Nós entendemos que tem que dar a dignidade. Nós entendemos que a pessoa com deficiência tem que ser tratada como política de Estado e não como política de governo de 4 em 4 anos, onde muitas vezes somos usados como moeda eleitoral. Nós não queremos isso. Queremos respeito, queremos cidadania, inclusão social e acessibilidade plenas na prática. Você já pensou em exercer realmente, efetivamente, esse local, ocupar realmente o local, por exemplo, de uma Câmara, para realmente ver aquela questão de que nada sobre nós, sem nós, dentro de uma Câmara Municipal? Olha, nada sobre nós, sem nós, é o que preconiza, o que determina
a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Carta de Salamanca, a Lei Brasileira de Inclusão e tantos outros protocolos que o Brasil assinou, referendou e, portanto, deve cumprir. É claro que qualquer pessoa com deficiência que é ativista tem a vontade, tem o desejo de disputar uma vaga no Legislativo, seja municipal ou estadual. Agora é preciso que saibamos escolher a pessoa, não votar apenas em quem pensa em chegar lá para ter um bom salário, para enriquecer, mas descompromissado com os reais interesses das pessoas com deficiência. Você tem que eleger um candidato, seja ele com deficiência ou não, que ele, em primeiro lugar, defenda uma tese. Qual é a tese? Da igualdade de oportunidades e que o mandato seja do povo de Natal, é óbvio, mas especialmente para defender e zelar pelos interesses e direitos daquela categoria. Mas respondendo claramente, tenho sim essa vontade. Naturalmente que não é fácil disputar uma eleição em Natal. A gente sabe que já começa perdendo de 29-0, que são 29 vereadores, mas eu acredito que quem está na chuva é para se molhar. Se no momento certo o povo entender que a gente deva ser candidato, por que não? Temos o direito legítimo, constitucional e, acima de tudo, pluralista, de defender o povo dessa cidade e de buscar o nosso espaço político. Agora, volto a dizer, vamos analisar o perfil, o caráter e o compromisso de cada um. E hoje, você acredita que tem políticos que realmente tenham essa visão sobre a acessibilidade? Temos, por exemplo, de iniciativa da SOCERN, uma frente parlamentar, uma comissão da pessoa com deficiência, mas você acha que é suficiente apenas essa comissão? Obviamente que não. Eu acredito que os políticos que temos hoje na Câmara, eles podem até terem uma visão, mas é uma visão micro. Visão macro, temos nós que somos pessoas com deficiência, porque sentimos na pele e ninguém, seja deputado federal, estadual, senador ou vereador, pode falar com legitimidade sobre a pessoa com deficiência, tanto quanto ela. Nada sobre nós sem nós. Não sou eu que estou dizendo, é a Convenção Internacional da ONU, que eu estava lá, por sinal, quando o Brasil foi signatário, em 2008. Eu estava conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONADE, onde fiquei por 2 anos e meio, fazendo um grande trabalho, participando das comissões, inclusive, de orçamento e finanças públicas. Portanto, eu falo com conhecimento de causa, com altivez. Então, lamentavelmente, nós não temos no nosso país políticos preparados que dominem o assunto sobre a pessoa com deficiência com plenitude. Até fazem, mas é muito tímido, muito diminuto e não tem a mesma sensibilidade que nós. A gente observa que leis existem, como você citou, mas que a implementação às vezes é bem tímida e ocasiona muitas dificuldades de acesso, do respeito. E o que é que você sugere para que a sociedade possa tanto aceitar as pessoas com deficiência quanto os seus familiares? Olha, o que falta também, principalmente, é o poder público assumir sua responsabilidade. Fazer campanhas de conscientização. As entidades também têm o seu papel, os conselhos de controle social. Eu digo isso porque quando fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência por 2 vezes, eu levava secretários para as reuniões, fazia reuniões itinerantes, cobrava do poder público a efetivação das políticas públicas. É redundante? É, mas é necessário, é essencial. Eu nunca ocupei cargo na minha vida apenas por status. Não quero isso, não desejo. Agora, todos nós temos que assumir o nosso papel, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a cidadania, não somente em época de eleição, porque as eleições passam e o sofrimento fica. Sabe o que acontece, Liliane? O que eu percebo é o seguinte, muitas vezes o parlamentar faz uma lei, por exemplo, na área de transporte, consegue aprovar aquela lei, o prefeito sanciona, mas o gabinete que fez aquela lei não aciona o Ministério Público para fazer cumprir. Por exemplo, nós temos a lei das contas públicas em braille, água, luz e telefone. E poucos cegos, ou porque não solicitam, ou porque a lei não é cumprida, a 9.287, lei estadual, isso não é cumprido na nossa cidade, no nosso estado. Então, assim, de que vale a pena ter a lei?
se ela é ignorada. Então você acredita que falta um controle também das associações, um controle das comissões e respeito por parte daqueles que estão no poder? Seria mais ou menos isso? Obviamente que sim, nós temos que fazer também uma meia-culpa. As pessoas com deficiência também precisam se aceitarem, não rejeitarem, por exemplo, o cartão de crédito em braille, não rejeitarem, por exemplo, a conta de telefone, de água, de luz no sistema braille. Enfim, eu acredito que é chegada a hora, em pleno século XXI, de o Brasil dar uma guinada na cidadania, mesmo a gente sabendo que alguns direitos estão sendo suprimidos, não é? Mas a gente respeita a democracia. Na democracia vence quem tem mais votos, perde quem tem menos, mas nós temos sim que cobrar com eficácia o cumprimento das leis. Nós temos que fazer cumprir, por exemplo, a instalação da central de Libras no nosso município. Nós temos que fazer com que o passeio público seja desobstruído, que nós tenhamos um programa de voz nos ônibus da nossa cidade, Liliane, porque se eu quiser pegar um ônibus sozinho, eu não tenho como. Eu dependo que tenha alguém na parada para dizer o número. O que custa colocar um programa igualmente ao metrô? Custo praticamente zero. Eu estou lutando lá no Conselho Municipal de Transporte, onde sou membro por 7 vezes, lutando por dignidade, acessibilidade, transporte, inclusão social, onde as pessoas sejam tratadas como gente, como ser humano, e não transportar de qualquer modo. É importante que a gente leve em consideração que não adianta a luta por uma deficiência sozinha, não é isso, Ronaldo? Lutar por um acesso a uma rampa e aí não receber, por exemplo, uma conta em braille ou ter um sinal sonoro. É preciso que haja mais fortalecimento? Sim, é preciso, é necessário, é essencial. Inclusive, a Prefeitura de Natal não dispõe de um elevador. O que eu já pedi quando fui presidente do Conselho, levei um modelo de elevador e até hoje isso foi ignorado. Então, isso precisa mudar. Nós precisamos tratar todos como seres humanos. Eu acredito que uma grande gestão, ela tem que ter um objetivo primordial, seja ela municipal, estadual ou federal, cuidar bem das pessoas, tratar bem o ser humano, incluindo-os socialmente, dando-lhes o espaço necessário para que ele tenha direito ao lazer, à cultura, à educação, à sua cidade como um todo. É lamentável, por exemplo, que a nossa orla seja uma das orlas marítimas mais inacessíveis. Isso é triste, isso é absolutamente lamentável por falta de uma política pública. A praia não é feia só para as pessoas ditas normais, é feia para todo mundo, para cegos, para cadeirantes. Por quê? Porque não se tem política pública de humanização das cidades. Então eu entendo que nós, enquanto pessoas com deficiência, não podemos calar a nossa voz, não podemos ceder à pressão de comentários que em nada acrescentam, não podemos ceder a alguém que não nos dê espaço na imprensa, porque a grande maioria entende que a pessoa com deficiência é ser humano, é cidadã, entende que a pessoa com deficiência é ativista, luta, busca por dignidade e por seu espaço na sociedade. Falando agora um pouco sobre trabalho, oportunidade de trabalho. Hoje a gente foi presenteado, apesar de não ser bem esse nome, já que é um direito da pessoa com deficiência, mas temos uma lei que garante a pessoa com deficiência. Você acha que somente uma lei é suficiente? Não. Acima da lei está o bom senso, a consciência e, acima de tudo, o treinamento e a qualificação. A Lei 8.213 é muito boa, é sensacional, vai de 0 a 5%, a cota nas empresas, mas isso é ignorado muitas vezes, não é cumprido, sob a alegação de que falta mão de obra qualificada. Realmente, às vezes falta mesmo, porque o poder público também não investe nisso e porque aqui eu faço um apelo ao Ministério Público, órgão fundamental, que faça cumprir essa lei, porque as empresas, elas, por exemplo, elas não querem cegos totais, elas pedem deficiência visual leve e daí elas tiram do mercado a pessoa que não enxerga nada. A pessoa que tem uma deficiência grave, mesmo que não seja visual, ela está praticamente fora do mercado de trabalho. É uma lei muito boa, volto a dizer, mas falta muito, porque ainda não se fez uma conscientização sobre as potencialidades, a capacidade da pessoa com deficiência. Obrigada, Ronaldo. E antes de finalizar, quero que você deixe um recado para todos que estão em casa. Diga
algo principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm um diagnóstico efetivo ou que as famílias que receberam agora esse diagnóstico, um pouco do seu recado? Bom, primeiro agradecer pelo espaço, sou muito feliz em ter vindo aqui. Eu que já participei de todos os programas, os mais importantes do Rio Grande do Norte, porque os que não nos convidaram é porque não têm, respeitosamente, essa importância toda. Eu quero aqui dizer que as pessoas tenham paciência, prudência, respeitem o seu familiar com deficiência, seja ela qual for. Entenda que, acima de tudo, nós somos seres humanos, que mais vale a lágrima da luta do que a vergonha da omissão e que, feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Vale a pena lutar. Se você não respeita o seu parente, o seu irmão, o seu filho, quem poderá respeitá-lo? Dignidade e respeito acima de tudo. Nada sobre nós sem nós. Obrigado, Liliane. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui contigo, podendo trocar ideias, experiências e mais, construir a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas com deficiência de Natal. Obrigada, Ronaldo, por toda a sua experiência, seu ativismo, sua aula e a inspiração para nós, familiares, que temos muito a aprender e ainda queremos ver você muito na luta. O programa de hoje foi isso, gente. Uma verdadeira aula de cidadania, de leis, de direitos, com a ativista Bruna Priscila e Ronaldo Tavares, presidente da SOCERN. O programa de hoje foi especial porque faz com que você, aí de casa, lute pelos seus direitos, se inspire em pessoas que nos mostraram que é preciso conhecer as leis para ter seus direitos garantidos. O Câmara Inclusiva desta semana fica por aqui, mas próximo sábado, 1h20, nos encontraremos. Até lá!